seu amor nos deu a perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias, honras mil. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Em sua graça quero assim perdidos alcançar a perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias, honras mil. Só é possível pela fé tais bênçãos receber. Por Cristo Pai concederá o reino ao que crer. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias, honras mil. A quem me ofendeu, quem veio contra mim feriu meu eu. O que farei então com quem já machucou meu coração? Se a mágoa está guardada em mim, sou preso, sou refém do que é ruim. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer, e assim viverei leve mais uma vez. Você já confiou em alguém que o traiu, e quem o agrediu nem se arrepende do que fez. Se a raiva atormenta sua mente, então repita essa oração: meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação da mesma forma como tu me amas, Pai. Eu necessito
necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei. Leve mais uma vez, esteja em mim com o teu Santo Espírito, que eu reflita o amor que vem de ti, pois é assim, sem o Senhor não consigo amar, perdoar quando alguém me afetar. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação. Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei. Leve mais uma vez. Olá, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos nessa semana de evangelismo da mulher, onde nós temos o privilégio de aprendermos como virar a página das coisas ruins que acontecem na nossa vida, dos fatos que não nos agradam. E hoje, quem estará conosco trazendo a mensagem sobre que Ele ajuda a perdoar. Ontem nós estudamos sobre o perdão, que Jesus perdoa o nosso passado. E hoje nós vamos estudar que Jesus nos ajuda a perdoar. Então, o pastor Wilson vai trazer para nós hoje, vai nos ensinar como Jesus nos ajuda a perdoar. E eu tenho para vocês a seguinte mensagem aqui, para os nossos amigos, para os nossos irmãos da Igreja do Jardim Maria Elmira, para os nossos amigos internautas que nos acompanham nesta semana, que nós possamos realmente aprender. Eu quero deixar aqui para você o seguinte pensamento. É importante lembrar que, além de roubar a paz, não perdoar pode causar muitos problemas à saúde. Uma pesquisa apresentada no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, feita em 2016 e 2018 pela psicanalista Susana Averzum, comprovou a relação entre a falta de perdão e a ocorrência do infarto agudo do miocárdio. Por outro lado, os benefícios físicos são muitos. Sugiro a você que você faça nesses próximos dias, quando você tiver um tempinho, essa pesquisa na internet mesmo, fala muito sobre isso. Você pode pesquisar lá sobre os benefícios que o perdão traz para a vida do ser humano. Afinal, são mais felizes e saudáveis aqueles que perdoam do que aqueles que guardam ressentimento, continuam contando suas mágoas ou encobrem os seus pecados e não pedem perdão. Então, a própria ciência já comprovou que quando nós conseguimos perdoar, nós teremos muito mais saúde e seremos muito mais felizes. Então, eu quero agora curvar a nossa fronte junto com você, curvar a minha fronte junto com você, para orarmos, e depois então o pastor Wilson vai trazer a mensagem para nós, falando que Jesus nos ajuda a perdoar. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, nós queremos te agradecer imensamente por mais uma noite, nossa sexta noite que estamos reunidos, sexto dia da semana,
que estamos reunidos nessa semana de evangelismo. Que o Senhor possa, Senhor, nos mostrar como perdoar. Que o Senhor possa nos ajudar a perdoar tudo aquilo que foi feito contra nós e perdoar a nós mesmos se for necessário. De forma muito especial, abençoa o pastor Wilson nessa noite, que vai trazer a mensagem para nós. Que ele seja iluminado por ti, que nossos corações sejam solo fértil para receber a tua mensagem. Nós te agradecemos e oramos no doce nome de Jesus. Amém. Fica conosco, nos acompanhe então. Olho para o mundo e tento descobrir o que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudeceu. Na cidade, no interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Longe de Jesus o meu esforço é vão, preciso entender. Muitas são as lutas e as provações, eu posso perecer. O pecado destruiu, mas a cruz já construiu de novo. Se pela fé eu aceitar Jesus, por Ele vencerei, e o céu então será meu lar. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você.
Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa semana especial Vira a Página, Ele Reescreve a História. Que bom que você está nos acompanhando aqui através deste canal da Igreja do Maria Elmira, Caçapava, e estamos felizes com a sua presença aqui conosco. Então, como nós temos feito em todos esses dias, nós temos orado pedindo para que Deus nos dê a direção, para que a gente tenha uma compreensão toda especial sobre o tema que iremos estudar. Então eu vou fechar os olhos aqui, você fique à vontade e nós vamos falar com Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o tema, que é um tema especial. Sabe qual é o tema? Ele ajuda a perdoar. Legal esse tema, né? Então convido você a fechar seus olhos, se você aí puder, e orar comigo. Oremos. Santo Deus e querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade de através dessa transmissão, a gente aprender um pouquinho mais da sua palavra. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha nos iluminar, para que a gente entenda, para que a gente coloque em prática aquilo que nós aprendemos na tua palavra. Ilumine a nossa mente, pois é o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. O tema de hoje, como eu disse, é Ele ajuda a perdoar. Sabe que todos os dias a gente tem falado de uma história, e a história é a história de Helena. Lembra? Ontem foi falado que o seu amigo Pedro tentou se aproximar de Helena, se aproximou de Helena, e ele quis, em algum momento, contar para ela como que Deus tinha transformado a sua trajetória. Mas o triste é que Helena não quis ouvir, porque Helena estava magoada ainda com Deus, por Deus não ter salvado o seu casamento. E a situação dela era que ela não estava bem com os pais, ela já tinha saído de casa, ela tinha sido traída, e ela agora estava vivendo uma vida diferente, querendo curtir a vida. E uma coisa que estava acontecendo com a Helena é a mágoa, ou a questão de não perdoar. Sabe, quando a gente fala a questão de perdão, a gente pode até perguntar algumas coisas em relação ao perdão. Eu posso estar aqui falando hoje com alguém que tem uma dificuldade de perdoar. E aí pode surgir uma pergunta. Por que eu vou perdoar se eu sou vítima? Ou por que é tão difícil perdoar, né? Tão complicado perdoar. E aí pode vir também a pergunta, mas afinal de contas, o que significa o perdão? Todas as noites, todos os dias dessa semana, a gente tem pegado histórias bíblicas para a gente tirar algumas lições em alguns temas especiais. E um dos temas é esse, que a gente vai falar sobre o perdão. E um personagem bíblico que eu quero usar aqui com você é o rei Davi. Sabe por que o rei Davi? Porque uma das virtudes do rei Davi era perdoar. Era dar o perdão. Ele perdoava, e perdoava com facilidade. Ele perdoou seus irmãos quando os seus irmãos o rejeitavam. Ele perdoou. Ele perdoou Saul, quando Saul constantemente o perseguia e até tentava lhe matar. Ele também perdoou outras pessoas traidoras. E ele perdoou, incluindo um dos seus filhos, Absalão. Só que na história de Davi, teve um momento que ele vacilou. E nesse vacilo, ele necessitava ser perdoado. Sabe quando isso aconteceu? Quando certo dia ele estava andando no terraço do seu palácio, enquanto os seus soldados eles estavam na guerra. Isso foi numa primavera. Então não havia chuva, estava tudo tranquilo. Então ele se levanta entediado, ele vai dar uma volta e na hora que ele está dando essa volta, no terraço, lá no terraço, ele avista uma mulher tomando banho. Uma bela mulher. E aquilo ficou na sua mente. E ele pergunta para uma das pessoas que estavam com ele: e aí, quem é esta mulher? Então vão dizer de quem ela é filha e vão falar que ela é esposa de Urias, um dos soldados que estavam na guerra. Então Davi, usando do seu poder como rei, ele manda chamar aquela mulher. E o que acontece? Ele se deita com aquela mulher. E aquela mulher, depois de um tempo, ela fica grávida. Davi ele tinha os seus poderes, mas ele usou de uma maneira indevida, desrespeitando a Deus e desrespeitando as suas leis. E aí, que problemão que Davi se envolveu.
Então Davi, ele, agora estando com o seu problema em mãos, como qualquer ser humano, se tem um problema, a gente precisa resolver. E Davi tentou dar o jeitinho para resolver e sair desse problema. E isso se encontra em 2 Samuel. Aliás, 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do verso 9. Do verso 9 até o verso 15. O verso 9 diz assim: Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém ele não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lá mandou por mão de Urias, e escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Você viu que Davi tentou fazer? Davi tentou dar um jeitinho. Tentou fazer com que Urias deitasse com a sua mulher, para que no futuro dissessem que o filho era de Urias. Mas o homem era tão fiel aos princípios que ele tinha, que ele estava indo com o coração na guerra, que ele não quis deitar com a sua mulher, não quis voltar para casa. Ele achava que ele devia estar lá na guerra. E não satisfeito, Davi tentou uma segunda vez e não conseguiu, pela lealdade deste homem. E aí o que ele fez? Última cartada de Davi. Escreveu uma carta, mandou para o próprio Urias para que ele levasse e entregasse a Joabe. E na carta estava escrito: a sentença de morte de Urias. E isso aconteceu. Você viu como que ele foi dando um jeitinho? Sabe, quando cometemos pecados, Deus ele dá tempo para que a pessoa ela se arrependa. Ela se arrependa, ela venha e confesse os seus erros ao Senhor. No caso de Davi, esse tempo foi dado, mas Davi estava demorando. Davi, como rei, ele precisava guardar os direitos do povo. Ele não poderia continuar do jeito que ele estava. Então, Deus vai resolver a situação. E Deus envia um profeta. E o nome desse profeta é Natã. E Natã foi falar com Davi. Nós encontramos esse episódio em 2 Samuel, no capítulo 12, do verso 1 até o verso 7. O verso 1 diz assim, olha: O Senhor enviou Natã a Davi, o profeta Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem.
Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Uau, que coisa direta. Deus foi direto no ponto. Então Natan chega, conversa, fala uma história. Naquela história o próprio Davi fica indignado. E quando ele fica indignado, o profeta olha para ele e diz, você é este homem. E neste momento, aquilo que Davi estava encobrindo ficou descoberto. O seu erro não era só ele que sabia agora. Outros também sabiam, e principalmente Deus. A única coisa que Davi deveria fazer agora era pedir perdão. E ele foi e se lançou diante do Senhor e pediu perdão. Naquele mesmo momento, ele disse assim, pequei contra o Senhor e somente contra o Senhor eu pequei. Na Bíblia, a palavra perdão, no grego, ela é afiemi, assim que diz, assim que se pronuncia, afiemi. E ela significa algo como jogar longe, libertar-se, soltar. Ou seja, é abrir o coração, deixar ir embora o ressentimento, a mágoa e também a dívida. Isso até é sugestivo para a questão do perdão. O perdão é abrir o coração, tirar todo o ressentimento, tirar a mágoa que existe e também a dívida. Sim, quando você perdoa alguém, você está tirando a dívida. E quando você é perdoado, está sendo tirada a sua dívida. É isso. O perdão ele é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor e outro sentimento negativo por determinada pessoa ou por si próprio. Tem pessoas que não conseguem perdoar os outros, mas também ela não consegue se perdoar. Dentro dessa história de Davi e de Batseba, o que a gente entende, o que tem, os indícios que tem na narrativa é que Batseba ela não sabia daquilo que Davi lhe tinha feito. E o que Davi fez? Matou seu marido para poder ficar com ela e dar um jeitinho na situação. Como que a gente entende isso? Porque na própria explicação, na historinha que é contada por Natan, pelo profeta Natan, ela é tida como a ovelhinha inocente. Ela não sabia. E aí veio uma pergunta, e quando ela ficou sabendo? Qual foi a reação de Batseba? Será que ela conseguiu perdoar Davi? A gente não sabe, não tem esses indícios na Bíblia, mas o que diz é que ela perdeu aquele filho, ela ficou grávida e perdeu aquele filho, mas ela teve um outro filho com Davi, que se tornou um grande rei, que foi Salomão, um homem mais inteligente do mundo. Então, ela conseguiu trabalhar essa questão do perdão. A gente precisa também trabalhar com essa questão do perdão. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que devemos perdoar? Por que necessitamos perdoar? Vamos ver alguns pontos aqui por que nós necessitamos perdoar. Primeiro, é porque nós somos perdoados por Deus. Precisamos perdoar porque nós somos perdoados por Deus. Quando você entende esse relacionamento do perdão de Deus sobre você, fica mais fácil você perdoar. O segundo ponto, por que nós devemos perdoar? É porque Deus ele pede para que perdoemos os outros. Isso está na própria oração que o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina. Que ele diz que nós devemos, Senhor, perdoa como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Para que então nós devemos perdoar? Está aqui dentro dessa própria oração, para que sejamos perdoados. É muito fácil, a gente pede perdão a Deus pelas coisas que nós fazemos. Mas uma pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos, ou você deve fazer para você. Você tem facilidade de perdoar? Então, para ter o perdão de Deus, a gente tem que ter esse relacionamento de perdão, de sentir o perdão de Deus e da gente perdoar o próximo. Por que você deve perdoar também? Quarto ponto, é porque para que nós tenhamos uma vida, uma saúde física boa e também uma saúde emocional. Querendo ou não, se você não perdoa, você atrofia a sua saúde, tanto física como emocional. Aqui, você vai atrofiando por dentro, sabe? E por que você deve perdoar? Um quinto ponto.
para restaurar relacionamentos e pessoas feridas. Tanto você com o seu ferimento, como os outros também. É por isso que nós devemos perdoar. Olha, as pessoas elas têm dificuldades de perdoar. Têm dificuldades de perdoar por causa da compreensão equivocada do perdão. Alguns acreditam que se perdoarem, elas estão dando ao ofensor a oportunidade de pensar que o que ele fez não foi grande coisa, ou que não há grandes consequências, ou que é um tipo de anistia, você pode fazer o que você quer, ou abrir uma porta para algum tipo de amnésia. E não é isso. O perdão, ele é muito mais do que isso. Você pode até querer uma punição para a pessoa, você está aquele desespero para que a pessoa ela tenha uma punição, mas a punição do outro não muda o sentimento que você tem por ele. O sentimento de vingança, o que ele traz é ilusório. A pessoa ela precisa decidir perdoar ou perdoar o outro para que ele realmente, a pessoa ela encontre a libertação emocional. Não é que o outro encontre, o outro também vai encontrar, mas o mais beneficiado é aquele que dá o perdão. Aquele que dá o perdão, ele ele recebe isso de uma forma grandiosa. Para ele é uma libertação dele mesmo. É uma libertação, se você precisa perdoar, é uma libertação que você precisa. Agora eu quero dar alguns passos para que você consiga perdoar. Primeiro, é preciso você reconhecer os sentimentos de raiva e mágoa que tem dentro de você e tentar identificar o motivo pelo que este sentimento ele existe em relação a uma determinada pessoa. Focado diretamente na pessoa. Então, reconheça o sentimento de raiva, reconheça. Eu tenho raiva mesmo. E tenta identificar isso em relação à pessoa. O segundo passo, é necessário você entender que esses sentimentos, embora verdadeiros e justificáveis, eles não agradam a Deus e vai te fazer muito mal. É importante identificar que tipo de mal-estar eles já provocaram, desde aspectos físicos e até emocionais e também espirituais. Por quê? Porque o nosso corpo é interligado. Das áreas do corpo não tem como ela se desligar. O físico, o mental e o espiritual. Então, cuidado. Quando você não perdoa, você pode estar atingindo essas 3 áreas. É necessário. Terceiro ponto. Enquanto não houver a decisão, não haverá a construção no processo do perdão. É preciso decidir perdoar, mesmo que isso vá contra o seu desejo e as suas vontades naturais. É preciso trabalhar. A gente entende que isso leva tempo, mas é necessário para o seu próprio bem. O quarto ponto é o perdão, ele não é algo fácil. É preciso orar muito em relação a isso. Será necessário contar tudo isso a Deus. Os fatos, o que trouxem esse sentimento, a falta de vontade de oferecer o perdão, é preciso fazer o seguinte: entregar tudo a Deus. E isso inclui a vontade, a sua vontade e a pessoa que te ofendeu. É muito importante isso. Esse é o quarto passo para você conseguir dar o perdão. O outro passo, o quinto passo, jamais podemos deixar de lembrar de como Deus nos perdoa completamente. E sempre é bom estar sempre lembrando disso. Lembrar que Deus ele nos perdoa completamente. Nós não merecíamos o perdão, mas está à nossa disposição. Está aí a grande necessidade de Deus no processo, pois Ele vai cuidadosamente nos ensinando a perdoar, assim como Ele nos perdoa. Como eu falei da questão do relacionamento nosso com Deus, você entende da questão do perdão de Deus para você, você tem uma facilidade de você perdoar o outro. E o sexto passo, mesmo que Deus nos ajude no processo, precisamos fazer a nossa parte. Você precisa fazer a sua parte. E ela consiste em cuidar dos pensamentos. Cuidar dos pensamentos.
Você seguindo esses passos, você estará dando grande, eu estou falando de passo, falando assim, vai ficar redundante, né? Mas você, seguindo esses passos, você conseguirá perdoar. Você vai conseguir perdoar. A verdade é que não perdoamos aqueles que nos feriram porque ficamos emocionalmente presos àquela pessoa. Enquanto não dá o perdão, você está preso naquela pessoa. Você lembra lá que um dos significados da palavra grega em relação ao perdão é o quê? Libertação. É jogar para longe. Deixar ir. O perdão é o caminho para nos libertar de um passado que pode estar impedindo um futuro bem promissor. Veja bem, quem perdoa ganha muito com isso. E quem recebe o perdão também ganha. Olha, na história de Helena, lembra da história de Helena? Vamos agora voltar aqui para a história de Helena. Certo dia, Helena estava andando no shopping. E ela encontra uma amiga da faculdade, da época de faculdade. O nome dessa amiga, Ariana. Na época da faculdade, elas não tinham tanto intimidade. Mas ali, como fazia um tempo que elas não se viam, elas começaram a conversar. Começaram a conversar bastante. Foram ali para a praça de alimentação e comendo ali, começaram a conversar, ouvindo as suas histórias. Então, Helena, ela conta a sua história, falando da traição do marido, falando do casamento, aí fala da traição. E a Ariana fala assim, que não fica surpresa por isso ter acontecido. Nesse momento, Helena, ela dá uma travada, mas como assim? Não te surpreende? Ela fala assim, olha, no tempo da faculdade, esse rapaz já te traía muito. Mas como a gente não tinha uma amizade, não tinha como eu te falar isso. Será que os seus pais não te falaram alguma coisa? Será que os seus pais não perceberam? E ela comenta dizendo assim, se meus pais tentaram me avisar. Mas eu estava tão iludida que eu não vi aonde eu estava me envolvendo. E aí essa amiga Ariana disse, pois é, eu também estou me reerguendo. Muitas vezes, a gente comete erros e tomamos decisões na vida e a gente acaba se arrependendo. Mas nada como voltar atrás e a gente reerguer, a gente seguir a nossa vida. Naquele dia elas continuaram conversando e aí Helena volta para casa. Naquela noite, ela começa a refletir bastante em tudo isso que tinha acontecido. O seu casamento, o término do seu casamento, o seu relacionamento com seus pais, que estavam abalados. E ela percebe, e ela acaba percebendo, que ela é uma pessoa atraente, que ela é uma pessoa que tem boa índole. E ela começa a perceber que ela não precisava tentar ser alguém que ela não era. Ela não precisava dessas coisas. Ela só precisava ser ela mesma. E ela precisava se encontrar. E naquele momento, ela passa a noite toda chorando. No dia seguinte, ela vai ao trabalho e ela se encontra com Pedro. E Pedro percebe que ela estava com o olho ainda inchado. Passou a noite chorando, não dormiu direito. E ali eles começam a conversar e ela se abre para aquilo que tinha acontecido. E Pedro, ele percebe que aquilo é uma oportunidade que Deus estava dando. Então ele começa a introduzir como que Deus transforma a trajetória de cada pessoa. Você que está nos assistindo, você está precisando perdoar alguém? Você está precisando receber o perdão de alguém? Olha, o meu convite para você é hoje colocar tudo em ordem e tirar tudo aquilo que está impedindo você de dar o perdão ou de receber o perdão. Deus te convida hoje a você viver essa grande experiência, que é perdoar e ser perdoado. Principalmente por Deus, ser perdoado por Deus. Mas quando você consegue transmitir este perdão de Deus, que você tem esse relacionamento com Deus para o teu próximo, você vai ver o quão bom é. E sabe o que Deus quer fazer? Virar a página da sua história. Reescrever uma linda história. Esse é o convite de Deus para você. Que Deus te abençoe. Que você siga uma vida próspera e cheia de bênçãos do Senhor. E principalmente, dando perdão e recebendo perdão. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima noite na presença do Senhor.
te perdoo. Ele disse pra mim quando eu caí, eu tropecei, estava presa ali, uma ovelha sem pastor. Eu te perdoo, é tão bom de ouvir sua voz de amor e perceber que também tenho valor. Para Ele eu tenho sim. Quando eu me solto dos laços maus e vou correndo pra Jesus, Ele me abraça e me beija e diz: eu te perdoei. A minha culpa já não sinto mais, pois Ele tudo já pagou. Eu vou agora segurar sua mão, nunca mais soltar. Eu te
te perdoo.